Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu cumprimento mais uma vez o jornalista Vítor Gonçalves e agradeço a sua presença e a sua colaboração nesta Comissão Parlamentar. A primeira pergunta, eu tenho três ou quatro perguntas para lhe colocar, três pelo menos. A primeira tem a ver com esta questão do processo de inquérito interno da RTP. Gostava de lhe perguntar se tem experiência ou conhecimento de outros processos de inquérito internos da RTP, se alguma vez acompanhou, tomou conhecimento, participou em alguma outra situação, por outras razões quaisquer. E se alguma vez teve conhecimento de uma situação destas em que as pessoas-chave, ou algumas das pessoas-chave, direi eu, para o apuramento dos factos, sejam ouvidas numa altura em que a pessoa que as vai ouvir já lhes disse que o essencial dos factos foram apurados e que é importante apenas para enquadrar e complementar e acrescentar, mas que o essencial já está apurado. Porque esta coisa extraordinária que nós vimos de lhe ser assim transmitido pela pessoa que conduzia o inquérito, que o essencial dos factos está apurado e que as conclusões podem ser traçadas, é algo muito estranho. E eu não vou dizer mais do que isto. É pelo menos muito estranho. E eu queria lhe perguntar se isto já aconteceu, se tem conhecimento disto já ter surgido, porque dá que pensar. A segunda questão, e porque nós, neste debate e neste trabalho da Assembleia, não estamos apenas a fazer uma espécie de sobreposição ou clone parlamentar do inquérito, queremos fazer mais do que isso, uma coisa mais substancial do que isso, tem a ver com as circunstâncias em que a RTP, enquanto estação pública, enquanto órgão de comunicação social, trata estas questões que têm a ver com direitos, liberdades e garantias e com o Código Deontológico, com o Estatuto do Jornalista e com a forma como são tratadas as imagens e o trabalho jornalístico. Eu nem iria para o produto jornalístico, iria para o trabalho jornalístico e editorial. E de acordo com o que nós ficamos a saber, que foi o segundo contacto que um agente da PSP, cujo enquadramento na cadeia daquela força eu não vou aqui aprofundar, mas que alguma vez poderá ter que ser aprofundado. Ou seja, o papel e as funções daquele agente não é para tratar aqui, mas alguma vez havemos de ter que tratar disso. E é a segunda vez que esse senhor contacta alguém da RTP que não tem nada que ser contactada pela PSP. E então, na RTP parece haver uma necessidade de clarificar procedimentos em relação a pedidos irregulares da PSP, das autoridades, e eventualmente a necessidade de tomar medidas a título oficial para acabar com isto, ao mais alto nível. E eu pergunto-lhe se esta questão está a ser considerada, ou que é do seu conhecimento. Se isto foi equacionado, se alguma coisa foi feita ou vai ser feita. Porque isto é uma coisa que digamos, deverá ser particularmente cara para os profissionais da comunicação social, para os jornalistas e, nomeadamente, para a Direção de Informação da RTP. A terceira questão tem a ver com o regime e os procedimentos normais da RTP enquanto estação de televisão, órgão de informação, versus as situações diferentes de colaboração e envolvimento da RTP em eventos, por exemplo, enquanto media partner. E eu pergunto-lhe se há diferença nestes regimes, digamos assim. E qual é a diferença? E qual é o critério? E qual é o regime das imagens e do acervo que resulta do trabalho feito pelos profissionais da RTP nesses eventos em que a RTP é media partner? Porque não há duas RTPs, só há uma. E nós ficámos ontem a saber que já tem acontecido, com alguma naturalidade, haver situações diferentes daquela que exemplificou e muito bem sobre a entrevista da chanceler alemã. Isso é um trabalho que foi tratado, digamos assim, da forma como aqui nos explicou e que encaminhou a questão, ou remeteu as pessoas para a direção de arquivo. Parece que em casos
deste outro regime, digamos assim, desta outra circunstância em que a RTP aparece como media partner, haverá supostamente uma situação de processos mais informais ou de qualquer modo não dirigidos à direção de arquivo, nesta modalidade. E eu pergunto-lhe o que é que acontece nestas circunstâncias. Eu tenho mais uma outra questão, mas deixo para a segunda ronda. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu tenho uma única pergunta que tem a ver com o sistema de servidores onde estão as imagens que são depois tratadas, feita a edição e utilizadas para fazer as peças jornalísticas da RTP. Como eu disse há pouco, e daí ter feito perguntas sobre as situações em que a RTP é media partner, a forma como os procedimentos são feitos com a PSP, etc. Uma coisa fundamental neste processo na Assembleia, para não fazermos uma espécie de versão parlamentar do inquérito sobreposto aqui, é tirarmos lições e ensinamentos desta história e para que haja, ao menos, bons resultados e coisas que se aproveitem para melhorar a situação. E uma coisa que surgiu neste processo e nesta polémica foi a preocupação relativamente a este sistema de servidores e o acesso que a eles pode ser feito por quem e em que circunstâncias. Não é? Eu não sei, e até lhe pergunto, porque saberá com certeza, se a RTP, no quadro da Eurovisão, é o único host broadcaster em Portugal. Se for o único, coloca aqui situações diferenciadas face às outras estações de televisão. É uma pergunta mesmo de quem não sabe e quer ficar a saber. Também sabemos que a Eurovisão, EBU, não é? Não será a única instância internacional que congrega estações de televisão e, portanto, ninguém nos garante que não haja outras redes internacionais de emissão, de partilha de informação em termos de imagem, tratamento, antena, etc. Mas, especificamente sobre esta circunstância da RTP ser host broadcaster da Eurovisão e da EBU, isto levantou o problema de sabermos em que moldes e em que termos é tecnicamente possível fazer o acesso aos brutos, porque se está no servidor, se é, entre aspas, descarregado dos sistemas digitais de gravação, de recolha de imagens, para o servidor, por definição, presume-se que será brutos que está em causa, não é? E, a partir daí, da mesma forma como, dentro desta rede, um computador que tenha o tal sistema, não sei se é o KeyView, se será outro, será possível aceder a esse registro de imagens, que tanto pode ser da manifestação como pode ser de outra coisa qualquer, de uma entrevista e da parte que não foi para o ar, de uma entrevista com uma frase qualquer decisiva para a história. Eu pergunto-lhe o que é que tem sido feito na RTP que seja do seu conhecimento e o que é que a Direção de Informação tem estado a tratar relativamente à defesa, digamos assim, para garantir o cumprimento do Código Deontológico e do Estatuto do Jornalista, pelo menos, relativamente à proteção dessas imagens e desses brutos e desse trabalho jornalístico. Se nós pensarmos, e vou terminar, Sr. Presidente, e se nós pensarmos que toda esta polémica é feita em torno da PSP, mas que ninguém nos garante a nós que a polícia espanhola ou francesa possa ter chegado à TF1 ou à TVE e feito uma coisa sem nós sabermos, relativamente a estas imagens aqui à porta, então isto é mais complicado do que nós pensamos. E eu pergunto-lhe o que é que está a ser discutido e equacionado relativamente a estes sistemas em que o digital permite, de facto, a propagação e o acesso em moldes muito mais abertos do que uma cassete ou um DVD que fisicamente tem um suporte. E eu penso que me faço entender sobre esta matéria. Pedi a sua colaboração. Muito obrigado. Obrigado, Sr.